O tema de hoje é: você não está perdendo a cabeça. Você está em guerra. Já sentiu que sua mente está desmoronando? Mesmo quando tudo à sua volta parece estar bem? Você sorri, conversa, posta nas redes, responde, tá tudo certo. Mas lá dentro, algo grita. Pensamentos confusos, emoções fora de controle, vontade de sumir, como se a sua fé estivesse se apagando, sem motivo. Mas e se eu te dissesse que isso não é loucura? Que isso não é fraqueza emocional? É uma guerra invisível? Sim, você está em meio a uma guerra espiritual na mente. Uma batalha silenciosa entre mentiras e verdades, entre vozes sombrias e a voz de Deus, entre desistência e propósito. Essa guerra não aparece em exames, não tem diagnóstico, mas ela destrói lentamente quem não entende o que está enfrentando. A sua mente, esse lugar onde se forma a sua fé, sua identidade, seus pensamentos, é o principal campo de batalha espiritual. E o inimigo sabe disso. Você não está perdendo a cabeça. Você está sendo atacado no ponto mais sagrado da sua caminhada, sua mente cristã. E agora que você reconheceu o campo de batalha, está pronto para enxergar quem realmente está lutando contra você. Então presta atenção, porque esse vídeo pode ser o despertar que sua alma estava implorando em silêncio. Se você continuar tratando como normal o que está destruindo sua fé por dentro, vai acabar sendo vencido sem nem saber que estava em guerra. E o que o inimigo mais quer é que você ache que isso tudo é só coisa da sua cabeça. Esse conteúdo não é só um vídeo, é uma arma espiritual. Você precisa entender como essa batalha está sendo travada e por que tantos estão caindo sem saber onde foram atingidos. O campo de batalha não é no físico, é no invisível. E saber disso antes de ser dominado pode mudar tudo. Por isso já deixa o like agora, porque quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem precisa chegar em mais soldados feridos. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vou revelar estratégias espirituais, alertas proféticos e verdades que foram escondidas por tempo demais. Você não pode lutar contra o que não entende, e o que você vai descobrir aqui vai abrir seus olhos espirituais. Vamos continuar essa guerra juntos. Prepare-se, porque o próximo passo é revelador. Você não está perdendo a cabeça. Você está em guerra. Isso precisa ser dito com intensidade, encarando você de frente, olho no olho, porque essa frase pode ser a diferença entre você continuar sofrendo em silêncio ou finalmente entender o que está realmente acontecendo dentro da sua mente. Esse vídeo não é entretenimento, é um alerta, uma convocação. E quanto mais você assiste, mais clareza vai ter sobre o que está te oprimindo, porque talvez você esteja lutando contra o inimigo errado, ou pior, talvez nem tenha percebido que entrou numa guerra invisível. E isso é exatamente o que o inimigo quer. Quando pensamentos escuros invadem sua mente, quando sua fé vacila sem motivo, quando você sente uma presença estranha em dias aparentemente normais, isso não é coincidência. É ataque espiritual, é batalha na mente, é guerra contra a sua fé racional. O campo de batalha agora é mental, silencioso, estratégico, e o alvo é você, é sua convicção, sua identidade, sua esperança. E se eu te dissesse que muitos já perderam essa guerra sem nem saber que estavam lutando, que essa opressão que parece emocional tem origem espiritual, que essa mente cansada, sobrecarregada e confusa está sendo bombardeada por setas invisíveis dia e noite? Esse vídeo vai expor as estratégias do inimigo, mostrar como ele planta mentiras em pensamentos como: você não é suficiente, Deus se esqueceu de você, não tem mais volta. E se essas frases ecoam aí dentro, então você precisa ficar comigo até o fim, porque isso não é só sua mente falando, é a guerra tentando te vencer por dentro. E aqui vai um pedido urgente. Se você conhece alguém que parece estar desmoronando por dentro, envia esse vídeo agora. Pode ser que o que você encaminha por impulso seja a arma que liberta alguém da prisão mental, onde o diabo quer manter aprisionado. Deixa o like agora. Não só porque isso ajuda o canal, mas porque cada like que você dá, o algoritmo entende que essa mensagem precisa ser espalhada. E tem gente demais sendo destruída sem saber por quê. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque isso é só o começo de uma série. Nos próximos vídeos, vou revelar como o inimigo infiltra pensamentos, quais são os sintomas espirituais que muitos acham que são só ansiedade ou cansaço, e principalmente, como vencer essa batalha invisível pela fé. Aliás, me responde nos comentários com sinceridade. Qual é a voz mais constante que tem falado na sua mente nos últimos dias?
Você vai se surpreender com quantas pessoas estão ouvindo exatamente as mesmas mentiras. Isso é só coincidência. Ou algo muito mais profundo está acontecendo. E talvez você esteja achando que tudo isso é exagero, que esses pensamentos, essas sensações estranhas, essa angústia que parece vir do nada é só coisa da sua cabeça. Mas e se eu te dissesse que é exatamente aí que o inimigo quer que você acredite? Que é tudo psicológico, que é só ansiedade, que é só mais uma fase difícil. Ele quer que você normalize a guerra, que você abrace a dor como rotina, que aceite o caos na sua mente como parte da vida. Mas eu preciso te alertar. Isso não é normal, não é só emocional, não é só humano, é espiritual, é estratégico, é invisível. E está acontecendo agora, dentro de você. O que muitos chamam de cansaço mental, crise de identidade, oscilação emocional, muitas vezes são reflexos de uma batalha espiritual travada na mente. O inimigo não precisa encostar no seu corpo se ele dominar sua mente. Ele só precisa de acesso ao seu pensamento para manipular sua fé, sua visão, sua resistência espiritual. E ele faz isso em silêncio, por meio de mentiras sussurradas. Deus não te ouve. Você está sozinho. Ninguém te entende. Você nunca vai mudar. Frases que se repetem tanto na sua cabeça que você começa a acreditar que são suas. Mas não são. Você não é fraco. Você está sendo atacado. Você não está em crise. Está em território inimigo. A mente é o campo mais disputado da sua vida. E o inimigo conhece cada brecha, cada trauma, cada memória que ele pode usar contra você. E se você continuar achando que isso é só emocional, vai ser vencido por uma guerra que nem percebeu que começou. Por isso preste atenção aos sintomas: confusão espiritual, sensação de abandono de Deus, pensamentos autodestrutivos, perda repentina de identidade em Cristo, ausência de paz mesmo em momentos de oração. Se isso te descreve, você está no centro do campo de batalha mental. E quanto mais você ignora, mais terreno perde. Você não está perdendo a cabeça. Você está sendo invadido. E aqui vai o alerta. Essa guerra não é individual. Ela é coletiva. Tem milhares de pessoas lutando exatamente as mesmas batalhas, pensando exatamente os mesmos pensamentos. Isso não é coincidência. Isso é movimento estratégico do inferno contra mentes ungidas, corações cansados e fé em reconstrução. Me responde aqui nos comentários. Qual é o pensamento que mais te atormenta em silêncio? Aquele que ninguém sabe, mas que rouba a sua paz no meio da madrugada. Cuidado. O que está na sua mente agora pode não ser você. E no próximo trecho, você vai entender exatamente por que isso acontece. A maior guerra que enfrentamos não acontece fora. Acontece aqui dentro, na mente, no silêncio dos pensamentos, nos bastidores da fé. E a palavra de Deus já alertava isso em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Percebe? A Bíblia não está falando de guerra física, está falando de pensamentos, de fortalezas mentais, de mentiras estruturadas na mente do crente. Essas fortalezas são construídas devagar, tijolo por tijolo. Traumas antigos, palavras malditas que alguém te disse, frustrações que você escondeu, orações que você achou que Deus ignorou, pequenos detalhes que sem você perceber foram se transformando em verdades dentro da sua cabeça. E quando você vê, a fé está trincada, a mente sobrecarregada e a alma em silêncio. Você continua orando, indo à igreja, dizendo que crê, mas lá dentro, a guerra já começou faz tempo, e ela está sendo travada no centro do seu raciocínio espiritual, sua mente cristã. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não precisa tirar a Bíblia da sua mão. Ele só precisa contaminar a forma como você interpreta o que lê. Ele não precisa fazer você abandonar a igreja. Ele só precisa colocar dúvida suficiente no seu coração para que você permaneça mais frio. Ele não precisa impedir você de orar. Só precisa fazer você acreditar que Deus não está ouvindo. E tudo isso acontece aqui, na mente, no campo onde se forma a fé racional, onde se molda a identidade espiritual, onde se fortalece ou se destrói o propósito. O que você tem vivido talvez seja o resultado de uma mente aprisionada por fortalezas invisíveis. E o pior é que muitos já estão tão acostumados com essas prisões que nem percebem mais os grilhões. Acham que é normal, acham que é a vida, acham que Deus se calou, mas não é Deus que está em silêncio. É o campo de batalha que está tão cheio de vozes inimigas
que a voz dele não está mais sendo ouvida. E a pergunta que fica é: quantas das suas convicções hoje foram construídas com base na palavra, e quantas nasceram dentro de uma fortaleza mental que o inimigo construiu sem que você percebesse? Comenta aqui embaixo. Qual é a maior mentira que você acreditou sobre Deus, sobre si mesmo, ou sobre a sua fé? Talvez seja nessa mentira que está escondida a sua maior prisão. E é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. E é exatamente aí que muitos estão sendo vencidos sem perceber, acreditando que todo pensamento que passa pela mente é natural, como se tudo que surge internamente tivesse origem em você. Mas não tem. Nem tudo que você pensa nasceu da sua alma. Nem todo sentimento é reflexo do seu coração. A mente, como campo de batalha espiritual, é também um território de influência. E se você não discerne a origem dos pensamentos que te cercam, você pode acabar obedecendo ordens que não foram dadas por Deus, mas sim dardos inflamados lançados pelo maligno, como diz Efésios 6,16. Esses dardos são sutis, quase imperceptíveis. Eles não chegam como flechas em chamas, chegam como dúvidas inocentes. Será que Deus realmente se importa? Será que essa promessa é mesmo para mim? Depois vêm os pensamentos de desânimo. Você está orando à toa. Não adianta mais lutar. E quando esses dardos não são identificados e apagados com o escudo da fé, eles começam a se espalhar dentro da mente, abrindo espaço para confusão, caos emocional, crises silenciosas e uma fé que vai se apagando dia após dia. A estratégia do inimigo não é gritar no seu ouvido, é sussurrar, repetidamente, constantemente, até que o que antes era só um pensamento estranho vire parte da sua identidade. Ele sabe que se conseguir infiltrar uma mentira e você aceitá-la como verdade, ele não precisa mais te atacar com força. Ele só precisa deixar você alimentando essa mentira sozinho. E é exatamente assim que muitos estão vivendo hoje, carregando um fardo que não é deles, uma culpa que não veio do espírito, um peso que nasceu de um pensamento distorcido, um dardo que foi aceito como verdade. Por isso, você precisa aprender a separar o que é voz de Deus do que é sugestão do inferno. E isso começa pelo filtro da fé. O escudo da fé citado em Efésios não é apenas proteção, é discernimento. É a capacidade de dizer: esse pensamento não me pertence. É a autoridade de declarar: essa dúvida não nasceu do céu. Mas como desenvolver esse filtro espiritual se você nem sabe quando está sendo atingido? Como reconhecer que o pensamento que está te afundando não veio de dentro, mas foi atirado de fora? Essa é a realidade que precisa ser exposta. Essa é a batalha invisível que muitos estão perdendo. Então me conta aqui nos comentários. Qual pensamento vem com mais frequência quando você está vulnerável espiritualmente? Talvez esse seja o dardo que o inimigo mais usa contra você. E no próximo trecho, eu vou te mostrar por que ele ataca justamente ali. Você precisa entender uma verdade urgente. O inimigo não está atrás da sua saúde, do seu dinheiro ou das suas emoções. Ele está atrás da sua fé. Porque quando ele atinge sua fé, ele paralisa tudo o que flui a partir dela. Ele não quer apenas te entristecer, ele quer te fazer desacreditar. Desacreditar do amor de Deus, da presença de Deus, da promessa de Deus. E é por isso que o alvo principal não é seu corpo, é sua fé. É a parte mais sagrada, mais estratégica e mais perigosa para o inferno. A sua capacidade de continuar crendo mesmo quando tudo diz o contrário. O inimigo sabe que se ele conseguir atingir o que você crê, não só o que você sente, ele não precisa mais te atacar com força, porque a própria falta de fé já te tira da rota, te afasta da verdade, te deixa vulnerável. Ele sabe que se abalar sua fé racional, sua convicção espiritual, aquela parte de você que insiste em continuar mesmo chorando, você não vai mais resistir, vai apenas existir, sobreviver, viver no automático, frequentar o culto mas não sentir, orar mas não crer, ler a Bíblia mas não ouvir. E tudo isso começa com um ataque silencioso, um pensamento, uma sugestão, uma distorção da verdade. O diabo trabalha assim desde o Éden. Ele não precisou quebrar Eva, só precisou gerar uma dúvida na mente dela, uma dúvida sobre a palavra de Deus, uma sugestão aparentemente inofensiva. Será que Deus realmente disse isso? Essa foi a primeira batalha mental registrada na história humana. E, acredite, ela ainda se repete hoje, com outras palavras, com outras vozes, com outras intensidades, mas com o mesmo objetivo: fazer você duvidar do que Deus falou, para que você se afaste do que Deus planejou.
Quando o inimigo percebe que você está crescendo espiritualmente, se fortalecendo, se posicionando, ele não vem com ataques óbvios. Ele atinge o que ninguém vê, suas certezas internas. Ele enfraquece suas convicções, faz você pensar que está sozinho, faz você questionar se está agradando a Deus. Faz você imaginar que orar não adianta, que ninguém se importa, que a promessa se perdeu. E tudo isso parece tão real, tão emocional, que você acha que é apenas mais um dia ruim, quando na verdade, você está sendo alvejado espiritualmente. Você começa a achar que está cansado, quando na verdade está sendo drenado espiritualmente. A fé racional, aquela que te fazia levantar mesmo sem ver resultado, começa a ruir. E sem fé, você para de orar, para de buscar, para de lutar. E esse é o verdadeiro plano do inimigo. Ele não quer que você chore, ele quer que você desacredite, porque ele sabe que quando um cristão para de crer, ele se torna inofensivo para o inferno. Me responde com sinceridade aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você questionou se Deus ainda está contigo? Talvez essa pergunta tenha se tornado constante. Talvez seja o sinal de que sua fé está sob ataque. E no próximo trecho, eu vou te mostrar como identificar o ponto exato por onde ele entrou. Fique atento, porque o que vem a seguir pode ser desconfortável, mas vai abrir seus olhos. E quando esse ataque à sua fé se intensifica, os sintomas começam a aparecer. Só que, ao contrário de uma ferida no corpo, eles não sangram, mas consomem. E muitas vezes, você nem percebe que está no meio de uma crise espiritual, porque tudo parece interno demais. Mas presta atenção, a dificuldade de orar, aquela sensação de que as palavras somem, que a mente se dispersa, que o ambiente se torna pesado sempre, que você tenta falar com Deus. Isso não é preguiça, isso é guerra, isso é bloqueio espiritual. É resistência invisível tentando interromper a conexão entre você e o céu. E como se não bastasse, vem o isolamento mental. Você começa a se afastar, não fisicamente, mas internamente. Está com pessoas ao redor, mas não se sente mais parte de nada. Vai à igreja, mas parece que está fora do ambiente. Conversa, mas não se conecta. Sorri, mas está distante. O inimigo trabalha para te calar, mas também para te separar. Porque ele sabe que um soldado isolado, desconectado do exército da fé, se torna um alvo fácil. Ele quer te convencer de que ninguém entenderia o que você sente, e com isso, você se isola até dos que mais poderiam te ajudar. Aí começam as vozes internas de acusação. Não são gritos, são sussurros, repetidos, constantes, venenosos. Você falhou com Deus. Você nunca foi forte o bastante. Olha como você ora mal. Você é um cristão de fachada. Essas frases se repetem tanto que passam a ecoar como verdades absolutas. E quando você tenta reagir, vem a sensação de confusão constante. Nada faz sentido. Nem o que você sente, nem o que você lê, nem o que você ouve. É como se sua mente estivesse afogada em pensamentos que se contradizem o tempo todo. Um ruído mental interminável. É aí que você começa a enfrentar crises de identidade espiritual. Você não sabe mais quem é. Não sente mais firmeza em nada. Duvida do seu chamado. Questiona se Deus realmente te escolheu. E o mais assustador, você começa a acreditar que talvez a fé dos outros funcione, mas a sua não. É um colapso silencioso. Uma ruptura interna que vai se agravando até que você não sabe mais onde acaba a sua voz e onde começa a influência que está te manipulando. Esses sintomas não são coincidência. Eles têm padrão. Eles têm origem. Eles têm uma causa espiritual que o inimigo esconde atrás de justificativas emocionais. Mas se você está aqui, lendo isso, é porque sua mente ainda está tentando gritar por socorro. Então comenta aqui embaixo com coragem. Qual desses sintomas você tem enfrentado ultimamente? Dificuldade de orar? Confusão? Isolamento? Acusação? Crise de identidade? Pode ser que o que você está sentindo seja exatamente o que o inferno não quer que você perceba. E no que vem a seguir, eu vou te mostrar como essas fortalezas se instalam e o que elas estão escondendo. Se você identificou esses sintomas na sua mente e no seu espírito, é porque algo já foi ativado dentro de você. E isso é um sinal, não de fraqueza, mas de que a batalha está no ponto mais crítico. O inimigo quer te convencer de que não há saída, que você perdeu, que está afundando. Mas essa sensação é mentirosa. Existe saída, existe força, existe vitória, mas ela só vem se você lutar com as armas certas. E nessa guerra espiritual, as armas não são humanas, são espirituais. Você precisa aprender a usar a palavra como espada.
Efésios 6 fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, não é só conhecimento bíblico, é confronto profético. Quando o inimigo lançar um pensamento, você precisa contra-atacar com uma verdade. Quando ele disser você não é amado, você responde, com amor eterno, eu te amei. Jeremias 31:3. Quando ele sussurrar, você está sozinho, você declara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Salmo 23. A palavra é mais do que consolo, é arma, é lâmina, é escudo, e quem entra numa guerra desarmado, já perdeu antes de lutar. Além disso, jejum e oração direcionada não são mais opcionais. Em tempos de guerra mental, você precisa silenciar a carne para ouvir o espírito. O jejum limpa a alma. A oração específica foca a batalha. Não ore de qualquer forma. Ore com revelação. Ore declarando territórios. Ore rasgando fortalezas. Ore como quem entende que está cercado, porque você está. E quem ora com intenção espiritual, ativa respostas estratégicas do céu. Você também precisa aprender a identificar as mentiras que foram plantadas na sua mente. Elas geralmente se repetem em ciclos. Você não consegue. Você nunca vai mudar. Não adianta tentar de novo. Essas frases criam raízes se você não as substitui. E não se vence mentira com pensamento positivo. Se vence mentira com verdade. A verdade liberta, mas só quando ela substitui a mentira que você acreditava. E se tem algo que você não pode ignorar, é a importância do discernimento e da cobertura espiritual. Sozinho, você se torna vulnerável. Você precisa de direcionamento espiritual. Precisa de conselheiros maduros, intercessores, discipulado, autoridade sobre sua vida. O inimigo ama atacar crentes isolados, autônomos, que vivem sem cobertura e tomam decisões sem buscar discernimento. E sabe por quê? Porque sem cobertura, você luta exposto. E quem está exposto, vira alvo fácil. Comenta aqui, qual dessas armas espirituais você tem deixado de lado? Palavra, jejum, oração, discernimento, cobertura. Talvez o que está faltando não seja mais fé. Talvez a estratégia espiritual. No próximo trecho eu vou te mostrar como essas armas funcionam no mundo invisível. E por que o inimigo treme quando você aprende a usá-las. Você não está só. Você não está fraco. Você está em guerra. E quem está em guerra, tem um general. Isso muda tudo. Porque enquanto o inimigo tenta te fazer acreditar que você está lutando abandonado, esquecido, cercado por vozes que te dizem que é tarde demais, a verdade espiritual é outra. Há um comandante no alto da Maidoá, colina. Um general que vê o campo completo, que enxerga os movimentos do inimigo antes mesmo deles acontecerem, e que já colocou sobre você uma armadura, mesmo que você tenha esquecido disso. A guerra que acontece na sua mente parece confusa, silenciosa, pessoal, mas ela é parte de um conflito maior, uma batalha estratégica entre luz e trevas, que se desenrola todos os dias na dimensão invisível. E quando você entende isso, você começa a perceber que sua luta nunca foi comum. Por isso o ataque é tão intenso. Por isso a opressão é tão direcionada. Porque você não é qualquer soldado. Você carrega um chamado, uma promessa, um propósito que ameaça as trevas. E é por isso que o inferno tem investido tanto na sua mente. Esse general, Cristo, não comanda de longe. Ele luta com você. Ele desce ao campo. Ele entra na sua dor. Ele se posiciona ao seu lado. Mas ele exige posicionamento. Ele exige que você se levante. Que você aceite a convocação. Que pare de se ver como alguém fraco, derrotado, confuso. Porque o que o inimigo chama de crise, o céu chama de chamada. E o que você está vivendo agora pode ser exatamente o processo que vai revelar a versão mais forte, mais firme e mais cheia de autoridade espiritual que você já conheceu de si mesmo. Só que existe um problema. Quem não reconhece que está em guerra não reage. E quem não reage é dominado. O silêncio da sua fé está gritando no mundo espiritual. Cada vez que você se cala diante de um ataque, cada vez que você engole a dor e não apresenta a Deus, cada vez que você aceita uma mentira como verdade, você cede território. E o inferno sabe disso. Ele não precisa tomar tudo de uma vez. Ele só precisa te convencer a não lutar. E é por isso que a mente é o alvo. Porque quando a mente se entrega, o espírito enfraquece. Mas você tem escolha. Você tem comando. Você tem acesso direto ao general. E ele está falando agora, através desta mensagem, para te reposicionar. Para te lembrar que essa não é uma guerra comum, nem uma batalha emocional. E muito menos um processo natural da vida. Isso é espiritual. Isso é estratégico.
E isso tem nome: campo de batalha mental. E me responda nos comentários com sinceridade: em que área da sua mente você mais tem cedido espaço ultimamente? Pensamento, emoção, identidade, memória, fé? Esse ponto pode ser justamente onde o inimigo montou sua base. No próximo trecho, você vai entender como ele se esconde ali, e como começar a arrancá-lo, raiz por raiz. E o mais assustador é que, enquanto você vive suas rotinas diárias, vai trabalhar, cuida da casa, posta nas redes, tenta sorrir, o inimigo segue construindo fortalezas dentro da sua mente. Fortalezas que se parecem com você, com sua voz, com sua lógica, mas não são suas. São programações espirituais escondidas em forma de pensamento. Palavras invisíveis repetidas tantas vezes que você começou a acreditar nelas como verdades absolutas. E é assim que ele se infiltra. Não com monstros, mas com dúvidas sutis. Não com gritos, mas com repetições silenciosas. E é por isso que tantos crentes hoje estão aprisionados, travados, vivendo uma fé mutilada por dentro. Você precisa saber disso. O maior esconderijo do inimigo não é o inferno. É a mente do crente que não entende que está em guerra. Ele se esconde atrás de memórias mal resolvidas, de traumas não tratados, de frases que alguém disse no passado e que nunca foram confrontadas com a verdade da palavra. E quanto mais tempo essas fortalezas ficam de pé, mais difícil é perceber que há algo errado, porque elas deixam de parecer opressão e passam a parecer parte de quem você é. Só que não são. São estratégias para te manter cativo dentro de você mesmo. Por isso, o que você está ouvindo aqui não é só um vídeo, é uma chamada de guerra, é um grito de alerta, é o início de uma jornada que vai expor as estratégias do inimigo, revelar suas entradas, seus padrões e, mais do que isso, vai ativar as suas armas espirituais. Armas que talvez você nem saiba que tem. Armas que estavam enferrujadas, esquecidas, subestimadas, mas que, quando ativadas, podem mudar o rumo da sua mente, da sua vida, da sua fé. Você está prestes a enxergar o que nunca viu antes. Vai entender por que sua mente é atacada justamente nos momentos em que você decide buscar mais a Deus. Vai perceber por que, depois de um culto forte ou de um período de jejum, a opressão aumenta. Vai descobrir por que certos pensamentos surgem com tanta força justamente quando você decide recomeçar. Nada disso é coincidência, é padrão, é ataque calculado, é guerra silenciosa. Esse é o primeiro episódio da série Campo de Batalha Mental, uma série feita não para te emocionar, mas para te despertar. Nos próximos vídeos, nós vamos desmascarar fortalezas que se disfarçam de lógica, expor pensamentos que parecem inofensivos, mas foram programados para te paralisar. E mais do que isso, vamos ativar em você uma mentalidade de guerra espiritual consciente e estratégica. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ativa o sino, porque o que vem a seguir vai direto no ponto mais vulnerável da mente. Compartilhe esse vídeo com alguém que está lutando em silêncio, porque pode ser que essa mensagem seja a arma que vai libertar quem já estava prestes a se render. Agora comenta aqui embaixo. Você está pronto para confrontar o que vive se escondendo na sua mente? A guerra começou. E no próximo episódio, nós vamos descer mais fundo. Muito mais fundo. Eu tenho certeza que você foi impactado por esse vídeo. Porque essa mensagem não veio para agradar seus ouvidos. Ela veio para acordar a sua mente. E se algo dentro de você se mexeu, se alguma verdade explodiu no seu coração, então você sabe que essa guerra é real. E você faz parte dela. Então não perca o que vem a seguir. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque essa série Campo de Batalha Mental vai expor coisas que o inimigo tentou esconder de você por toda a sua vida. E Deus está te chamando para enxergar e vencer. Eu sei que você chegou até o final, porque quem está em guerra de verdade não abandona o campo no meio da luta. Agora comenta aqui embaixo. Minha mente é território de Deus. Escreve isso como declaração profética, como quem marca território, como quem rasga o céu com palavras de fé. E se você conhece alguém que está travando essa guerra calado, compartilha esse vídeo agora, porque a verdade liberta, mas só quando chega até quem precisa ouvir. No próximo vídeo, nós vamos abrir os bastidores do invisível. Você vai entender como o inimigo infiltra pensamentos dentro da mente de forma estratégica, como ele constrói fortalezas que parecem suas, mas foram arquitetadas para te sabotar. Vamos revelar o padrão exato que ele repete em todo cristão que está se levantando espiritualmente. E como identificar isso antes que seja tarde demais.
Você vai enxergar o que muitos ignoram. Os ciclos mentais ocultos que se disfarçam de emoções normais, mas que foram criados para travar sua fé. O que você vai ouvir vai confrontar o que você sente, mas vai ativar o que você crê. Prepare-se para ter nomeados os pensamentos que estavam vencendo você em silêncio. Você não vai só entender a guerra, você vai aprender a vencer nela. Próximo episódio. O inimigo não quer sua morte, quer sua mente.